Fala pessoal, beleza? Prof. Aimoré de Matemática aqui, lista de hoje sobre cilindros. Vamos que a lista está extensa, hein? Vamos que vamos. Beleza. Calcule as áreas da base, lateral e total dos cilindros abaixo. Primeiro aqui nós temos um cilindro equilátero. Cilindro equilátero é aquele especial onde a altura é igual ao dobro do raio. Beleza? E que a gente pode constatar aqui, né? Que aqui o raio é igual a 1, a altura 2, né? Já está pronto aqui. Geralmente quando isso acontece em problemas, você tem que... uma informação dessas não é dada. Então você tem que correr para descobrir qual é o valor, ou do raio ou da altura, que é dado em função do outro elemento. Então vamos lá, área da base de um cilindro, π vezes r ao quadrado. Então é π vezes 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, né? Então π vezes 1 é π. Então nós temos π centímetros quadrados. Geralmente nós não precisamos fazer a substituição do π por 3,14 para descobrir qualquer outra coisa, beleza? Área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. Então nós vamos ter aqui 2 vezes π vezes r, que é 1, e h, que é 2. Então 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 novamente dá 4. Então aqui a área lateral é igual a 4π centímetros quadrados, beleza? E área total. A área total de qualquer cilindro, 2 vezes a área da base mais a área lateral. O cálculo já foi feito separadamente, então nós vamos ter aqui 2 vezes π mais 4π, totalizando aqui 6π centímetros quadrados. Beleza, na letra B nós temos um cilindro reto, e aqui nós temos o de fora a fora 2 centímetros, ou seja, isso aqui é o diâmetro. Diâmetro sendo igual a 2 centímetros. Logo, o raio, o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio, metade do diâmetro, 1 centímetro. Beleza? E a altura, 2,5 centímetros. Então, área da base, π vezes r ao quadrado. Então, vai ser π vezes 1 ao quadrado, que dá π centímetros quadrados. Tá? Área lateral, 2πrh, 2π vezes r, que é 1, vezes h, que é 2,5. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2,5 dá 5. Então, 5π centímetros quadrados. Valor da área lateral. E agora, novamente, a área total. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes 1, 1π, né? Mais a área lateral, que é 5. Então, a área total dá 7π centímetros quadrados de área total, beleza? Agora, nessa letra C, nós temos um semicilindro, beleza? Então, o que acontece com o semicilindro? A área da base de um semicilindro, vou botar assim, SC, né? Vai ser igual à área da base original sobre 2, né? Que aqui ó, só pego a metade da área da base. Então vai ser π vezes r ao quadrado sobre 2. No caso, o r aqui é igual a 8 milímetros, né? E a altura 15 milímetros. Então nós vamos ter aqui π vezes 8 ao quadrado sobre 2. Não dá para simplificar nesse momento, porque tem uma potência. Então você faz 8 ao quadrado, 64. Então é 64π sobre 2. Então a área da base, né, do semicilindro, 32π centímetros quadrados. Beleza? Essa é a área da base. Agora, a área lateral, vou até fazer de uma outra cor aqui para dar um destaque. A área lateral, ela vai ser composta, tá, da metade da área lateral do cilindro completo, tá, mais a seção meridiana. Porque um semicilindro ele é obtido através da seção meridiana, e aí a seção meridiana é essa parte aqui, ó, que está marcada de azul, que é um retângulo, tá? E esse retângulo ele é composto do diâmetro, tá bom? Diâmetro e altura. Então,
é só calcular a seção meridiana, que é a área de um retângulo. Então vamos que vamos. A área lateral, 2πrh sobre 2, mais seção meridiana, que vai ser o diâmetro. Então 2 vezes 8 vezes 15. 2 com 2, ó. Agora vamos voltar o vermelhinho aqui. 2 com 2 rola um tchá-tchazinho, ó. Tchá-tchá, tchá-tchá. Então a área lateral vai ser π vezes r, que é 8, vezes 15, que é a altura, mais 2 vezes 15, 30, vezes 8. 30 vezes 8 dá 240. Então, fechando a conta aqui, 8 vezes 15 dá 120. Então, a área lateral, 120π, mais 240. Infelizmente, milímetros quadrados, tá? Infelizmente, a gente não pode fazer esse cálculo se nós não substituirmos o valor do π, tá? Então, deixa quieto do jeito que está. Não tem como fazer aqui. O 120π é por conta da metade da lateral, que aí sim é metade da lateral do cilindro como um todo, né? 2πrh sobre 2, que aí fica só πrh, e a seção meridiana. E a gente não pode somar porque são monômios que não são semelhantes, né? Uma parte tem π, a outra parte não tem π, não dá para somar desse jeito. O π aqui funciona como se fosse um x, né? Não é uma incógnita, né? Mas é um valor constante, que a gente não substituiu o valor numérico dele. Então, enquanto não substituirmos, não podemos fazer nenhuma espécie de soma. E agora na área total, 2 vezes a área da base, de novo, mais a área lateral. E aí a base, cuidado, que é a área da base da seção. Então é 2 vezes 32π, tá? Mais 120π, mais o 240. Logo, essa continha final aqui vai ser 64, né? 64. Essa parte aqui dá 64. Então, 64π mais 120π. Então, dá 184π mais 240 milímetros quadrados. Beleza? Isso aí. Depois você pega a parte escrita, se não acompanhou, se não deu para copiar e tal. Tá lá na descrição do vídeo. Show? Vamos que vamos. Número 2. Um cilindro está inscrito em um cubo, cuja aresta mede 20 cm. Determine a razão entre as áreas totais do cubo e cilindro. E determine a razão entre o volume do cubo e o volume do cilindro. Quando nós temos figuras compostas, né, elas compartilham elementos. Então você tem um cubo que não diz quanto mede a aresta. Então vamos dizer que a aresta aqui do cubo seja x, né, ou A. Né? Então a aresta do cubo, né, a aresta vai ser chamada de A, no caso A centímetros. Né? Ah, não, ele disse, né? A aresta mede 20 centímetros. Então, melhor ainda. Então, aqui, se a aresta mede 20 centímetros, nós temos aqui o raio. De fora a fora, nós temos o diâmetro, tá? E de fora a fora vai ter que medir 20. Então, o raio aqui, ó, é 10 para cada lado. Beleza? E a altura, né, coincide com o raio. Então, a altura é igual a 10 também. Então, nós temos aqui o A é igual a 20, né? Aí nós temos que o R é igual a 10, tudo centímetros, né? E a altura é igual a 20 também. Então, determine a razão entre a área total do cubo. Então, a área total do cubo, 6 vezes A ao quadrado, vai ser 6 vezes 20 ao quadrado. Não dá para fazer 6 vezes 20, 120, né? Primeiro tem a potência. Então, vai ficar 6 vezes 400. Não vou fazer essa conta, deixa quieto, porque eu quero a razão. A razão é o quociente entre dois números. Fraçãozinha, tem uma multiplicação, vai rolar uma simplificação, vai rolar um tchá-tchazinho lá no futuro. E a área total do cilindro. A área total do cilindro vai ser 2πr, parênteses, R mais H. É só fazer substituições. Então, nós temos aqui 2πr, que no caso é 10, né? 10 mais R mais H, 10 mais 20. 2 vezes 10 dá 20, 10 mais 20 dá 30, 20 vezes 30, 600 π. No caso aqui tem que multiplicar ainda, né? Mas é centímetro quadrado.
e aqui centímetro cúbico. Perdão, centímetro quadrado também, né, naturalmente. Essa lista era para ter feito já antes, eu esqueci. Entramos em recesso, eu esqueci de fazer essa lista. Então, né, o pessoal cobrou, inclusive, dá um abraço na Emily, que foi a que cobrou, falou: professor, não tem lista de cilindro lá no canal. Eu falei: como não? Já fiz essa lista há um tempão. Fui conferir, realmente não tinha feito. Fiz, mas não fiz. Fiz, mas não upei, né? É isso. Então vamos lá. A razão, né, vai ser, e a razão é sempre assim: o primeiro, né, que no caso é a área total do cubo, sobre o segundo, que é a área total do cilindro. Antecedente, o primeiro valor, que fica no numerador, e o consequente, que é o segundo valor, que fica no denominador. Então nós temos aqui, ó, 6 vezes 400, né, sobre 600 vezes π. 6 com 600, ó, sobra só 100. E aí 400 com 100, fica 4 sobre π. Essa é a razão, que é adimensional. Não tem dimensão para isso, beleza? Porque o centímetro com centímetro vai se anular aqui nessa razão, beleza? Na letra B, a razão entre o volume do cubo e o volume do cilindro. O volume do cubo é A elevado ao cubo. Então dá 20 elevado ao cubo. Tá? Deixa quieto. E o volume do cilindro, πr2 vezes H, que vai ser π vezes 10 ao quadrado vezes H, que é 20. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Eu não estou fazendo a multiplicação porque na razão, o que vai acontecer? Vou colocar no modelo da fração, né? Então aqui, ó, 20π, eu já vou 20 ao cubo, eu já vou colocar aqui assim, ó, 20 vezes 20 vezes 20, tá? Sobre, aí eu coloco aqui o π, aí eu já coloco aqui 10 vezes 10, que é o 10 ao quadrado, vezes 20. E aí, de novo, chuva de tchá-tchá. 20 com 20, ó, tchá-tchá, tchá-tchá. 0, 0, tchá-tchá, tchá-tchá. 0, 0, tchá, tchá. Então, eu fiquei apenas com 2 vezes 2, 4π. Beleza? Agora, na número 3, nós temos aqui, ó, determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é 250π e que o raio de sua base mede 10 centímetros. Então, eu já vou marcar logo aqui. O raio é de 10 centímetros, tá? E a área lateral é de 250π centímetros quadrados. Agora, o que acontece? Eu quero saber o volume. O volume é π vezes R2 vezes H. Acontece que, para calcular o volume, eu preciso do raio e preciso da altura. E eu não dou a altura, que é um elemento básico. Para eu descobrir essa altura, eu vou na área lateral e comparo a medida, né, o resultado da área lateral com a fórmula da área lateral. Então, a primeira parte aqui é pegar a área lateral, que é 2πrh, tá? E aí eu vou comparar com 250π, sabendo que o R é igual a 10. Então eu venho aqui, ó, 2 vezes R, que é 10, vezes H, igual 250. E aí o π com π, ó, morreu, não precisa botar. Então eu fico com 2πrh, 2 vezes 10 vezes H, igual a 250. 10, 0 com 0 de novo. Então eu fico com 2H igual a 25. Logo, H é igual a 25 sobre 2 centímetros. E aí você deixa quieto, não faz essa conta, deixa como está, porque essa conta não é a conta final. Eu preciso apresentar a resposta no volume. Então, πr ao quadrado vezes H. Então agora eu venho aqui e vou direto. O volume é π vezes r ao quadrado, que no caso é 10 ao quadrado, vezes o H, que é 25 meios. Aí nessa conta, sim, eu simplifico. Ó, 10 vezes 10 vezes 25 sobre 2. O que acontece? Esse sobre 2 está no 25, mas como eu estou multiplicando todos esses fatores, o sobre 2 é como se estivesse sobre quem eu quisesse. Então, ó, eu vou colocar aqui no 10. Então, eu venho aqui, ó, 10 por 2. Então, eu fico apenas com π vezes 10 vezes 5 vezes 25. E aí, vamos na conta. 25 vezes 5 dá 125.
vezes 10, 1.250. Então o volume dá 1.250 pi centímetros cúbicos. Beleza? É isso. Deu o valor, sem ser o valor básico, área e raio e altura. Então é só substituir nas fórmulas dos valores fornecidos e sucesso. Número 4. Qual é o cilindro de maior volume? Um com raio de 5 cm de altura 8 ou um com 8 cm de raio com 5 cm de altura. Não é para você apelar para a lógica, né? Você olhar, não, porque esse aqui é maior, o outro é mais largo. Faz a conta, garante. Então aqui, ó, volume, π vezes R2 vezes H. Então, cilindro número 1, vou botar aqui C1. Cilindro número 2, C2. Então, o cilindro número 1 tem raio igual a 5, altura igual a 8, e o segundo tem raio igual a 8 e altura igual a 5. Só substituir e ver o que dá. Então, π vezes 5 ao quadrado vezes 8, né? Então dá π vezes 25 vezes 8. 25 vezes 8, 25 vezes 4 dá 100. Então, 4 vezes 2, então 100 vezes 2, 200. Então, 200 π centímetros quadrados. Beleza? É isso. E aí agora no segundo, mesma conta, só mudando a ordem aqui, né? 8 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou ter 8 ao quadrado dá 64 vezes 5. Então, 64 vezes 5, 60 mais 4. 60 vezes 5, 300. 4 vezes 5, 20. 300. Com 20, 320. 320 π centímetros cúbicos, né? Que eu coloquei quadrado, centímetro cúbico. Então, deu para ver que é uma diferença boa, né? 200 π, 320 π, mais de 50%. A mais, né? Então, prestar atenção para não inverter quem é raio e quem é altura. Se você inverter quem é raio e quem é altura, com certeza vai dar ruim, beleza? Número 5. O perímetro da seção meridiana de um cilindro reto mede 28 centímetros. Sabendo que a área lateral do cilindro é 48 π, determine o seu volume. Então, ó, seção meridiana, né? Eu vou ter aqui um retângulo composto de 2R, tá? Na horizontal, e aqui a altura, tranquilo? E aí, como ele é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, 2R lá embaixo, eu vou ter 2R cá em cima. H na direita, eu também vou ter H na esquerda, é a mesma, medidas iguais. Então, se o perímetro, que é a soma de todos os lados, dá 28, se eu somar apenas os lados diferentes, né, que é o H e o 2R, né, uma vez só, né, então você vai ter que o H mais o 2R vai dar 14. Tá? Essa é a primeira informação. E aí você tem que a área lateral do cilindro é 48 π. A área lateral, AL, é igual a 2πRH. Então você vai substituir. Então, ó, 2πRH é igual a 48 π. Π com π, cortou, né? 2,48. Então, RH é igual a 24. Portanto, eu vou ter aqui um sistema. H mais 2R é igual a 14 e R vezes H é igual a 24. Tranquilo? A melhor forma para resolver esse sistema, sem ser chutando, né, valores, é você pegar e isolar o H. Tipo, fazer o método da substituição. Então aqui, ó, H mais 2R igual a 14, o 2R vai para lá. Então eu fico com 14 menos 2R. Aí na equação de baixo, você pega e substitui o valor do H por essa expressão aqui. Então eu fico com R vezes 14 menos 2R igual a 24. Então aqui rola um chuveirinho, né? R vezes menos 2R, que dá menos 2R ao quadrado,
R vezes 14 dá 14R. Eu fiz o chuveirinho meio invertido já para garantir a continha que eu já sabia que ia dar nisso, né? 14R igual 24, né? Então eu fico com menos 2R ao quadrado mais 14R menos 24 é igual a zero. E aí eu vou ter uma equação do segundo grau. É só você imaginar que o R faz o papel do X, né? E aí eu vou resolver ou com fórmula de Bhaskara, ou some produto, ou como você quiser. Mas o ideal é começar aqui fazendo uma simplificação. Eu tenho aqui o A negativo, então não é legal começar com A negativo. E como todos os termos são pares, dá para simplificar. Então eu vou aqui dividir por menos 2. O menos é por conta do sinal e o 2 é porque eu só tenho números pares. Então, menos 2R dividido por menos 2 vai dar só R, né? Então, R ao quadrado. Mais 14R dividido por menos 2 dá menos 7R. Tá? E o menos 24 dividido por menos 2 vai dar mais 12R. Aí nessa, o A é igual a 1, ficou positivo. O B é igual a menos 7, ficou negativo. E o C é 12. Positivo, né? Originalmente o A e o C seriam negativos. E o B ficou negativo, mas o B negativo não atrapalha tanto a conta. Por quê? Se eu resolver pela fórmula de Bhaskara, o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, o número negativo no B, né? Quando substitui entre parênteses, né? Sempre, o número negativo vai ficar positivo, porque quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então esse menos aí meio que ficou inútil, né? Menos 7 ao quadrado vai dar mais 49. Né? E aqui, essa multiplicação sempre de 2 em 2. 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48. Então o delta, né, vai ser igual a 1. E quando eu continuo fazendo a fórmula de Bhaskara, né, que aí eu tenho que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, esse menos b, como o b já é negativo, vai ficar menos com menos, que aí vai dar mais. Então, esse menos some de qualquer forma, né? Então, vale a pena o b ser negativo, que ele não vai atrapalhar muito a minha vida. Raiz de delta é raiz de 1, sobre 2A, 2 vezes 1. E aí eu fujo dos negativos, tá? E aí, x é igual, menos com menos dá mais, então dá 7 mais... mais ou menos 1 sobre 2, tá? Então, x1, que é igual a 7 mais 1 por 2, e o x2, que é igual a 7 menos 1 por 2. Fazendo rapidinho aqui, ó, 7 mais 1, 8, por 2, 4, e 7 menos 1, 6, por 2, 3. Ambos os valores, né, são positivos, são ok, porque afinal de contas, esse delta todo é em cima do R. Então, o que acontece? Eu tenho duas situações. Uma situação é R1 igual a 4 centímetros, tá? Que aí, consequentemente, a medida do H, H igual a 14 menos 2R, né? Então, 14, 2R, 2 vezes 4 dá 8, né? 14 menos 2 vezes 4 que vai dar 8. Então, é 14 menos 8 que vai dar 6, né? 6 centímetros. Então, a primeira situação é o R1 igual a 4 centímetros. E eu vou colocar aqui um H1 igual a 6 centímetros. Tá? Essa é a primeira situação. E isso vai me dar um volume de π vezes R2, que é 4 ao quadrado. Já fizemos vários volumes nesse vídeo, né? Então já vou colocar a fórmula direta, até porque o espaço aqui está curto, né? Então, π vezes 4 ao quadrado vezes o H. π R2H vezes 6 aqui. Então, 4 ao quadrado dá 16. π vezes 16 vezes 6, que vai dar 96 π centímetros cúbicos. Essa é a primeira situação do volume, é o volume número 1. E aí, como o exercício deu um segundo valor para R, e esse segundo valor é positivo também, é válido. Você vai ter um segundo cilindro com as mesmas condições. Então, existem dois cilindros com as condições do exercício. Você tem uma seção meridiana valendo 28, né? E tem uma área lateral medindo 48 π.
Então o R2 aqui no caso é 3. E aí, naturalmente, a altura número 2 vai ser 14 menos 2 vezes 3, que vai dar 14 menos 6, que vai ser igual a 8. Então, H2 igual a 8 centímetros, tá? Uma situação bem diferente. Então, o R4, altura 6, e o R3, altura 8, com volume de π vezes 3 ao quadrado vezes 8. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 8, 72. Então, o segundo volume vai ser de 72 π centímetros cúbicos, né? É uma situação bem comum, né? Você ter uma equação do segundo grau dentro de uma questão de cilindro e ainda assim os dois valores serem válidos. É muito comum também dar um resultado negativo. Dando um resultado negativo, você ignora esse resultado negativo, afinal de contas, raio não pode ser menos, e segue a conta e, enfim, uma resposta só. Ou, de repente, né, uma situação bem extrema, bem rara, você ter dois valores negativos, né? E aí você não vai ter a situação. Você criou uma situação num enunciado, num exercício hipoteticamente falsa, né? Se você faz as contas direitinho e você tem resultados negativos, né? Para raio e altura, não teria como. Mas nesse aí tem dois valores e os dois valores são válidos. Então são duas situações em que você pode criar um cilindro com perímetro de 28 na sua seção meridiana e área lateral de 48 π. Vamos que vamos, vamos que vamos. Número 6. Uma lata de óleo cilíndrica tem dimensões internas de 4 cm para raio da base e 22 cm para a altura. Calcule a capacidade interna da lata, considerando π igual 3,14. Quando eu falo aqui capacidade interna, isso aqui é sinônimo de volume, tranquilo? E a dimensão interna, só para falar que essas medidas estão preservadas, né, ignorando a espessura do material, porque se você de repente pega um cilindro de cimento, ele é grossinho, né? Um cilindro de metal, aí a parede do cilindro é mais fininha, né? Então ele deu essas medidas desse modo só para a gente ignorar a parte externa, para não influenciar de forma alguma a parte externa, né, no nosso cálculo. Então vamos lá, o raio é igual a 4 centímetros e a altura é 22. Então o cálculo do volume, nós vamos ter aqui que o volume é π vezes R2 vezes H, então vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes 22, e aqui o valor do π é certo, é 3,14. Aí eu faço a substituição no finalzinho, né? E vamos fazer essa conta. 3,14 vezes 16 vezes 22. Fazendo essa continha bonitinho, vai dar 1105,28 centímetros cúbicos, ou seja, um pouco mais de 1 litro, né? Um pouco mais de 1 litro. A gente sabe que 1 litro, né, são 1000 centímetros cúbicos, né? Melhor ainda, né? 1105,28 centímetros cúbicos são 1105,28 mililitros. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, né? Naturalmente, 1 metro cúbico, né, corresponde a 1000 litros. E uma é a mais teórica, mas é a menos usual, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro direto. Então, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. 1000 mililitros é 1 litro. Então, 1105 mililitros é um pouco mais de 1 litro, beleza? E é isso. Beleza, número 7 aqui, ó. Um reservatório cilíndrico de armazenamento de água possui internamente 8 metros de diâmetro. Então, já naturalmente aqui, ó, o raio é igual a 4 metros, tá? E a altura de 14 metros. Show. Internas, certo? E estou ignorando a espessura do objeto, né? Se fosse um objeto real, concreto. E está vazio. Se ele receber água ininterruptamente à razão de 160 litros por minuto, quantos dias levará para enchê-lo completamente? Considere π igual a 22/7, né? Vamos considerar esse valor aqui para a aproximação do π. No exercício anterior foi 3,14. Para esse é 22/7. O número 22/7, né, foi uma das primeiras aproximações do π, que ele já dá mais ou menos
3,14, veja só, 22 sétimos, né, na calculadora, vai me dar aqui 3,1428571, né? O π é 3,14159. Então, esse número 22 sétimos, ele só vai errar o π já na terceira casa decimal. Então, ele é uma boa aproximação. E aí, por que o exercício deu uma aproximação como essa e não como a de um número decimal? Para facilitar as contas, tranquilo? Só para isso. Então, vamos que vamos. Essa informação da razão não é para agora, é só para depois. Então, nós vamos calcular normalmente. O que ele não falou, né? Se ele está falando de água, eu quero encher o interior. Então, se você vai encher o interior, é volume. Então, é o volume do cilindro. Π vezes R2 vezes H. Então, o volume do cilindro vai ser 22 sétimos vezes R2, 4 ao quadrado, vezes H, que é 14. Aí, ó, já se explica aqui a questão do 22 sétimos. Olha lá, 14 e 7 já rola um tchá-tchazinho aqui, ó. Tchá-tchá, tchá-tchá. Então, você fica com 22, 4 ao quadrado, 16 e 14 por 7, 2. Beleza? Então, sumiu, não tem vírgula, não tem nada. Ficou ótimo. E esse volume vai dar aqui, ó, 704 metros cúbicos, tranquilo? E aí, esse é o volume do cilindro. Só que o exercício ele fala de água, eu quero saber quanto tempo vai levar para encher, e aí eu vou ter que trabalhar com essa razão aqui, né? Então, vamos lá. Só para constar, 704 metros cúbicos é 704 mil litros. Porque 1 metro cúbico são 1000 litros. Eu tinha comentado, né, no slide anterior. Então é 704 mil litros, tá? E aí ele faz 160 litros por minuto. Então essa vazão, 1 minuto, ele joga 160 litros. Como esse exercício está pedindo quantos dias leva para encher, eu acho que não é muito seguro eu começar a fazer esse trabalho com minutos, né? Então eu vou pelo menos trabalhar com hora, porque aí eu vou aumentar um pouquinho esse número para servir de comparação ali com o 704. Então o que eu faço aqui agora? Se 1 minuto são 160 litros, uma regrinha de 3, uma proporção, né? Um cálculozinho rápido aqui, ó. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, são 60 vezes esses 160. 9.600 litros por hora. E agora eu vou trabalhar a comparação aqui com litros por hora. 160 litros por minuto equivale a 9.600 litros por hora. Então, eu vou colocar aqui os litros, né, o volume, e eu vou colocar aqui o tempo. Então, nós temos 9.600 litros, corresponde a 1 hora, tá? Tempo em hora. E eu vou ter aqui 704 mil e x, tá? Regrinha de 3. São grandezas diretamente proporcionais. E aí agora é só terminar essa conta de cruz a cruz, a simplificação e aquelas continhas que nós gostamos. Então aqui, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Agora é só fazer o cruz a cruz. 96 vezes x, tá? Igual 7.040, porque eu tinha 3 zeros, agora só tenho um zero só. 7.040 vezes 1, que é o próprio 7.040. Então, x é igual a 7.040 por 96. Essa continha vai dar... Essa continha aqui vai dar 73,3 horas, né? A gente não trabalha muito com vírgula, mas veja bem, a questão lá em dias, aqui 0,3 horas, 0,3 horas é um décimo, são 3 décimos de hora, são 18 minutos, né? Então são 73 horas, né? E 18 minutos. 0,3 vezes 60, tá? 60 minutos. Mas tudo bem, o que ele quer são os dias. Então, como eu tenho 73 horas... e um dia tem 24 horas, né? Então eu vou ter aqui de verdade, né? São 3 dias
completos, tá? Que aí você vai ter 24 vezes 3, que vai dar os 72. E aí vai sobrar 1 hora e 18 minutos. Então, exatamente, né? Você vai levar 3 dias, 1 hora e 18 minutos para encher esse tanque. A grosso modo, você vai levar 3 dias, né? 1 horinha. Você já esperou 3 dias, espera mais 1 hora e 18 minutos, né? Então, de números grandes, então vai ser 3 dias para encher esse reservatório, beleza? Uma continha mais chatinha, tem uma complexidade. Agora, é muito importante, né? O que eu comento sempre em sala é a questão dos cálculos indiretos. Nessa questão nós temos um cálculo indireto muito grande, porque ele pede o tempo, né, para encher um reservatório completamente. E ali nós temos uma conta que é evidentemente de regra de 3, de proporcionalidade, que são os 160 litros por minuto. E aí o que acontece? Eu não ataco essa pergunta e esse dado logo de uma vez. Eu calculo o volume. Para o volume eu comparar e fazer a regra de 3 com isso daí. Então você tem que fazer um cálculo indireto, que é um cálculo que eu preciso fazer para resolver o problema e o exercício não fala. Você tem que ficar ligado sempre nos elementos básicos. Normalmente os elementos básicos de um cilindro são raio e altura, né? E o volume já é um cálculo final. Só que nesse exercício o volume é um cálculo intermediário. Ele entra na parte do cálculo indireto, tá? Porque o cálculo final é a quantidade de dias que eu preciso do volume. Então você calcula o volume para comparar com a razão do abastecimento para chegar nos dias, né? Então é uma questão bem complexa, uma questão que você dá uma voltinha esperta para chegar lá. Mas nada absurdo, você já viu como é. A próxima você já vai conseguir resolver numa boa. O cachorro do vizinho começou a latir. 9h30 da noite, o cachorro acordou e quer começar a latir. Veja só. Na próxima você faz essa aí numa boa, beleza? Então vamos lá. Número 8, mais uma de reservatório. Um reservatório de combustível tem a forma de um cilindro de revolução, cuja altura é igual a 5/3 do raio da base. Então vamos lá, vamos escrever aqui. A altura é igual a 5/3 de R. Esse D vira vezes, então você tem aqui um 5R sobre 3, beleza? Um cilindro de revolução, é um cilindro que é obtido, né, através da rotação de um retângulo. Então você imagina uma folha de retângulo e você gira essa folha. E aí esse giro bem rápido você vai ver uma configuração de um cilindro ali, tá? Cilindro de revolução. Se a sua área lateral mede 30 π metros quadrados, calcule o volume desse cilindro. Então vamos lá. O volume do cilindro, que é π vezes R2 vezes H, né? É o cálculo principal desse exercício. E aí eu tenho que a área lateral mede 30 π metros quadrados. Muito bem. Então aqui, ó, já vou para o cálculo. A área lateral eu coloco a fórmula para poder fazer a comparação. Então nós temos que 2πRH, né, que é a fórmula da área lateral, vai ser igual a 30 π. E aí, vamos que vamos. O que acontece aqui? Eu tenho π com π, 2 com 30, então que vai dar 15. Então eu vou ter RH igual a 15. Agora, o R eu não sei qual é, beleza? E o H é igual a 5R sobre 3. Então eu já nem vou mais escrever o H, eu já vou escrever aqui, ó, 5R sobre 3. E aí nós vamos resolver essa equação da melhor forma possível. R é R sobre 1, tá? Então eu vou ter R vezes 5R, que é 5R ao quadrado, e 1 vezes 3, que é 3. Igual a 15. Então esse sobre 3, né, ele está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. E esse 5 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então eu vou ter aqui que o R ao quadrado é igual a 15 vezes 3 sobre 5. E aí eu posso simplificar. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então o R vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Naturalmente, esse mais ou menos é só para manter o padrão, porque o valor é positivo, que é a medida do raio. Então vai dar mais, né, 3 metros. Esse é o valor do raio.
Então, agora eu já sou capaz de calcular o valor da altura, que acabou sendo um cálculo indireto, que é 5R sobre 3. Então, vai ser aqui, ó, 5 vezes 3 sobre 3. Mais um tchá-tchazinho. Então, o H finalmente é igual a 5 metros. Beleza? Já encontrei. Agora eu vou para o cálculo final, que é o cálculo do volume. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h. Vai ser π vezes 3 ao quadrado vezes h, que é 5. Então, eu vou ter aqui π 9 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45 π metros cúbicos, beleza? Calcule o volume desse cilindro. Tá aí, não é uma historinha, não tem nada demais, tudo abstrato, então 45 π metros cúbicos. Questão número 9. A área total de um cilindro vale 48 π metros quadrados. E a soma das medidas do raio da base e da altura é igual a 8. O volume do sólido em metros cúbicos é... Tchananã. Bom, a soma das medidas do raio da base e da altura. Então eu tenho aqui, ó, R mais H é igual a 8. Bom? E a área total do cilindro vale 48 π. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já fizemos essa conta anteriormente. Mas ela também pode ser com uma fórmula mais direta, que é 2πr, abre o parênteses, R mais H, tá? E esse valor vai dar 48 π. E dessa forma fica mais prático, porque eu já tenho aqui, ó, 2 com 48, que vai dar 24. E tem π com π. Sumiu. Então, do lado de cá eu fico apenas com 24. E aí eu tenho R vezes R mais H. E foi dado que o R mais H dá 8. Então aqui, ó, R vezes 8. Então R vezes 8 é igual a 24. Aqui dá para simplificar de novo, ó. Então R é igual a 3 metros. Se o R é igual a 3 metros e a soma R mais H, que dá 8, naturalmente o R vai ter que ser igual a 5 metros. Então o volume, mais uma vez, volume, π vezes R2 vezes H vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado vezes 5, que vai dar 45 π metros cúbicos, né? Essa questão parece um déjà vu. Então vai ser a letra C, de coragem, C de cilindro. Número 10, a figura mostra uma piscina com água até o nível indicado, o nível de 15 decímetros, tá? Essa questão já é malandra, ela está dando em decímetro, porque eu já sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, direto, é 1 para 1, né? Mas já sabe que é de volume? Deve ser, porque eu já li 1 litro aqui, então deve ser volume, né? Você vai se acostumando a procurar as palavras-chave em cada exercício, e aí tudo vai ficando mais fácil. Então, serão adicionados 20 gramas de produto químico a cada 400 litros. Ó, mais uma regrinha de 3 aqui, né? Tem 24 gramas de produto, 400 litros d'água. Então, determine quantos gramas de produto deverão ser colocados. Então, essa questão trata de volume. Tá? Essa questão trata de volume. Por quê? Porque eu tenho 1 litro aqui. Então eu vou calcular o volume desse cilindro, que vai ter a altura de 15 decímetros. Perceba, esse 15 decímetros não é a altura do cilindro, é a altura do nível da água. A água, por si só, ela já está com formato cilíndrico dentro do cilindro. A água assume a forma do reservatório que ela tiver, né? Quando você tem uma água dentro de uma garrafa de Coca-Cola, ela tem o formato da garrafa de Coca-Cola. Como a água está dentro de um cilindro, ela tem o formato do cilindro. E esse cilindro, ele pode ter a altura que quiser. O nível da água está formando ali um cilindro de altura 15. E o raio desse cilindro vai ser de... Ó, aqui eu tenho de uma ponta a outra 40. Isso é o diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio aqui, metade, é 20. Né? Então, eu tenho aqui 20 decímetros. Tá? E aqui ele deu π valendo 3,14. Então,
Perceba, eu nem mexo no produto químico. Então aqui o volume vai ser em cima do raio de 20 decímetros e a altura de 15 decímetros. Então esse volume aqui vai ser de π vezes R2 vezes H, que é 15. Então eu vou ter aqui 3,14 vezes 20 ao quadrado vezes o H, que dá 15. Tranquilo? Então essa conta aqui vai dar 3,14 vezes 15 vai dar 47,1 vezes 20 ao quadrado, que dá 400. Então o volume vai ser de 18.840 decímetros cúbicos, que vai corresponder diretamente a 18.840 litros, porque a relação aqui vai ser de 1 para 1. E agora, o que acontece? Eu quero saber aqui a gramatura, né? São 20 gramas de produto a cada 400 litros. Então, eu vou ver aqui o grama de produto, que dá 20, e aqui no litro de 400. Então, é só eu pegar aqui a gramatura, que eu não sei, vai ser X, e aqui 18.840. Eu posso cortar aqui zeros, né? Na regra de 3, eu posso cortar os zeros numa disposição vertical. Então, esse zero daqui de cima com esse zero de baixo eu posso cortar. Tá bom? E eu também posso cortar numa disposição horizontal. Eu tenho aqui 20 e eu tenho aqui 40. Eu posso cortar também. Então, dá 2 e aqui dá 1, tá? Só desse jeito. E aí, botando para cruzar, 2 vezes x, 2x, tá? E aí, 1 vezes esse valor aqui, 1884. Então, o valor de x vai ser 1884 dividido por 2, que vai dar 942 gramas. Próximo aqui é número 11. Dois cilindros têm áreas laterais iguais. O raio do primeiro é igual a 1/3 do raio do segundo. E o volume do primeiro é V1. E o volume do segundo é V2. Então, é isso. Então, nós temos dois cilindros. Temos o cilindro número 1 e o cilindro número 2. Então, eu vou dizer que o raio do primeiro é R1, né? E o raio do segundo é R2. Muito bem. Então, vamos lá. O raio do primeiro é igual a 1/3 do raio do segundo. Então, o R1 é igual a R2 sobre 3, tá? E ele não fala nada das alturas, mas ele diz que os dois cilindros têm áreas laterais iguais. Então, eu vou pegar aqui, a área lateral 1 é igual a área lateral 2. Para me ajudar, o que eu vou fazer aqui? O volume do primeiro, volume 1, vai ser igual a π vezes R1 ao quadrado vezes H1. Tá bom? E o volume do segundo vai ser π vezes R2 ao quadrado vezes H2. A única coisa que eu estou fazendo é escrever todas as fórmulas, colocando esse 1 e 2 para diferenciar do cilindro número 1 e cilindro número 2. Então, área lateral 1, vou ter 2πRH. Então, 2πR1H1. E aqui eu vou ter 2πR2H2. Tá? Então, eu vou poder cortar o que eu puder aqui, né? Então, o que acontece? 2 com 2, ó. Tchá, 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 tchá. Você está percebendo que todo exercício tem um tchá-tchazinho e tem uma simplificação. Então, você não precisa se preocupar com contas muito complicadas. Você pode facilitar muito a tua vida, simplificando. Então, π com π. Tchá, 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 tchá. Pronto. Agora, o R1 é igual a R2 sobre 3. Então, onde está escrito R1, eu vou escrever R2 sobre 3 vezes H1 igual a R2 vezes H2. Então, o que acontece aqui? O R2 na esquerda, R2 na direita, tudo multiplicando, vai rolar de novo um tchá-tchazinho. Tchá-tchá, tchá-tchá. Então, eu tenho que H1 sobre 3 é igual a H2. Eu tenho essa relação. E eu tenho que o R1 é igual a R2 sobre 3. Agora, veja um detalhe. Como eu quero o V2, olha, eu quero o V2
em função do V1, né? Porque na resposta eu tenho aqui, ó, isso tudo aqui é V2 igual V1 sobre 3, V2 igual a V1, V2 igual 2V1 sobre 3, letra D, V2 igual 2V1 e letra E, V2 igual 3V1. Eu tenho tudo V2 igual alguma coisa V1. Então é legal que eu tenha sempre esse padrão, ou seja, o 2 alguma coisa igual ao 1. E aqui eu já tenho, ó, o H2 é igual a H1 sobre 3. E no começo eu tenho que o R1 é igual a R2 sobre 3. Então isso daqui eu posso melhorar. Se eu passar esse 3 aqui subindo, eu vou ter que o R2 é igual a 3R1. Então eu vou ter esse padrão de 2 igual a 1. Né? Qualquer coisa do 2 vai ser igual ao correspondente no 1. E aí eu vou pegar a fórmula do V2 e eu vou substituir essas relações. Então eu tenho aqui, ó, R2 vai ser 3R1. Então eu vou substituir sempre entre parênteses. E o H2, que é H1 sobre 3. Aqui, ó, π vezes 3 ao quadrado 9. E o R1 ao quadrado é R1 ao quadrado mesmo, tá? E agora aqui do lado de cá, H1 sobre 3. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, o 9, essa expressão toda em cima, tá tudo multiplicado, é um fator só, um numerador só, sobre 3. Então eu venho aqui, ó, 9 e 3. Então, 9 por 3 dá 3. E depois eu tenho π, eu tenho R1 ao quadrado e eu tenho H1. E agora olha o que acontece. É uma questão de... é álgebra, né? Mas é uma questão aqui só de comparação. Eu tenho π R1 H1. R1 ao quadrado, né? π R1 ao quadrado e H1. E aqui, ó, π R1 ao quadrado e H1. E esse valor é nada mais nada menos que o V1. Então eu venho aqui, ó, o V2 é igual a 3V1. Pronto, então o V2 é igual a 3V1. O volume do segundo é o triplo do volume do primeiro, contemplado aqui na letra E. Questão 12. Na figura aparecem duas vistas de um tanque para peixes, né? Uma vista superior e uma vista meio, né, em perspectiva. Suas paredes são superfícies cilíndricas com 1,2 metros de altura e os raios dos círculos internos e externos das bases medem 3 e 4. Então eu tenho aqui, ó, daqui para cá mede 3 e daqui para cá mede 4. Eu tenho aqui uma distância útil, né, do tanque de 1 metro. É só por curiosidade, porque essa distância não vai me ajudar em nada. Porque esse anel aqui escuro, né, é só a lâmina d'água e para efeito de volumes de cilindro isso não vai me ajudar muito, né? Então é isso, né? 3 e 4. A água no interior desse tanque está a 75% de sua altura, ou seja, a água não está no limite, né? Você tem uma distânciazinha ali, né? Você tem uma paredinha sem água. Qual a quantidade de água? Em litros do tanque. Muito bem. Então, eu vou fazer o volume, né, que eu quero. Vai ser o volume do cilindro exterior menos o volume do cilindro interior. Né? O raio interior é 3, o raio exterior é 4. E a altura bate na mesma. Só que aqui, ó, é 75% da altura. A altura aqui é 1,20 m, né? Então é 75% do 1,20 m. Agora o que acontece? 75%, deixa eu fazer a continha aqui do lado, né? 75% ela é 75 por 100, que simplificando por 25 é igual a 3 quartos. Então 75% de alguma coisa corresponde a 3 quartos. Então é 3 quartos de 1,20 m. Tá? Então 1,20 m, né? São 120 centímetros. Corta 4 com 120, é 30 centímetros. 3 vezes 0,3, ou seja, 0,9. Estou fazendo a conta em metro porque eu quero a quantidade em litros, né? Então, eu tenho ali já os raios em metros, tá? Vou manter tudo em metro que fica mais fácil. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Se as unidades estão em metro, área em metro quadrado, volume em metro cúbico, pula para litro rapidamente. Então, volume do exterior menos o volume do interior. Volume do exterior, π
π vezes r ao quadrado vezes h, menos π vezes r ao quadrado vezes h. No caso aqui é o r do exterior e aqui é o r do interior. Então é 22 sétimos, né? 22 por 7 vezes 4 ao quadrado vezes h, que é 0,9, menos 22 sétimos. Ai, que conta horrorosa, tem fração e tem decimal, né? Espera, confia. E o r ao quadrado, 3 ao quadrado, né? Vezes o h, que é 0,9. Acontece aqui que essa parte, né, um pouquinho de álgebra, o que vai acontecer? Eu tenho termos repetindo, né? Então eu tenho aqui fatores comuns em evidência. 22 sétimos, 0,9. Se repete aqui 22 sétimos e 0,9. Então eu vou fazer isso aqui, ó, 22 sétimos vezes 0,9. Aí eu vou abrir um parênteses e aí eu só vou ficar dentro do parênteses com o 4 ao quadrado, com o menos e com o 3 ao quadrado. Então o 4 ao quadrado dá 16, menos 3 ao quadrado, que é 9. Então essa conta aqui, ó, já está ficando bonita. Lembra, se eu dei o π 22 sétimos, fração, é porque tem simplificação. E olha a simplificação aqui. 22 sétimos vezes 0,9 vezes 16 menos 9 dá 7. Então pronto, olha lá. Ó, rolou um tchá-tchazinho. 7 com 7, tchá-tchá, tchá-tchá. Então fica apenas 22 vezes 0,9. Então o volume vai ser de 19,8 metros cúbicos, tá? 22,8 metros cúbicos, que corresponde a, multiplicando por 1000 para achar os litros, então eu vou ter aqui 19.800 litros. Porque se eu estou multiplicando por 1000, eu ando 3 casas para a direita, uma casa é só na vírgula, sobram 2 casas, 2 zeros. Então, 19.000 litros nesse tanque. E a última questão, né? Lembrando que aqui no canal ainda tem uns videozinhos de composição de sólidos, né? Que já aconteceu nesse exercício, composição de cilindro com cubo. Agora nós temos aqui um cilindro com paralelepípedo e lá nesse vídeo tem outras composições, né? E sempre que você tem uma composição de sólidos, você tem elementos que compartilham as mesmas informações. É só você ficar atento e encontrar essas informações compartilhadas, beleza? Então aqui, ó, há 12 copos iguais em uma caixa de papelão, como mostra a figura. Entre um copo e outro existe uma divisória de papelão com 1 centímetro de espessura. Cada copo tem formato de cilindro circular reto, com 14 de altura e volume 126 π centímetros cúbicos. Pode-se dizer que o comprimento interno da caixa de papelão é... Tchananã. Então vamos lá. Ó, o volume do cilindro é de 126 π e a altura é 14. Então vamos que vamos. π vezes R2 vezes H é igual a 126 π. Então já corta π com π. Então, R ao quadrado vezes H, que é 14, é igual a 126. Então, é só passar o 14 dividindo. Então, R ao quadrado vai ser igual a 126 por 14, e isso dá 9. Então, o R é mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. 3 o quê? 3 centímetros. Tranquilo? Quais são essas dimensões internas? Eu tenho aqui, ó, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu atravesso 6 círculos, né? Então eu tenho 6 diâmetros no comprimento. E entre esses diâmetros eu tenho 1 centímetro de espessura. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 vezes 1 centímetro. Tá? São 6 diâmetros e 5 vezes 1 centímetro. O diâmetro é o dobro do raio. O raio é 3, então 6 vezes 2 vezes 3, mais 5. Então 12 por 3 vezes 3, 36, mais 5, 41.
41 centímetros no comprimento, tá bom? Só o comprimento interno da caixa, 41, letra B. Eu não precisei nem da largura, beleza? Então é isso, galera. Mais um videozinho para conta, né? Mais um videozinho para nós podermos estudar em paz, estudar cilindros. Estuda, compartilha com os colegas. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço. Prof. Aimoré fica por aqui. Fui.